Universidade Falada. Conhecimento à velocidade de um clique. A Universidade Falada apresenta o audiolivro Contos de Tolstói. A Universidade Falada apresenta o audiolivro De Quanta Terra Precisa um Homem, de autoria de Lev Tolstói. Uma mulher veio visitar sua irmã mais nova, que vivia no campo. A primeira estava casada com um mercador da cidade, a outra com um camponês da aldeia. Quando tomavam chá, a mais velha começou a gabar a vida da cidade, dizendo que lá a vida era muito mais confortável, que toda a gente andava bem arranjada, que as filhas tinham vestidos lindíssimos, que se bebiam e comiam coisas magníficas e que se ia ao teatro, a passeios e a festas. A irmã mais nova, um pouco ressentida, mostrou todos os inconvenientes da vida do comércio e exaltou as vantagens dos camponeses. Não trocaria a minha vida no campo pela sua na cidade. É certo que vivemos com alguma rudeza, mas pelo menos não estamos sempre ansiosos. Vocês vivem com mais conforto e mais elegância, mas ganham muito mais do que precisam e estão sempre em risco de perder tudo. Lá, diz o ditado, estão juntos na merca o ganho e a perca. Quem está rico num dia, no próximo pode pedir pão pelas portas. A nossa vida é mais segura. Se não é farta, pelo menos é comprida. Nunca seremos ricos, mas sempre teremos bastante o que comer. A irmã mais velha replicou com zombaria. Bastante? Sim, bastante, se vocês se contentarem com a vida dos porcos e das vitelas. Que sabem vocês de elegância e de bons modos? Por mais que o teu marido trabalhe como um escravo, vocês hão de morrer como vivem, num amontoado de estrume, e o mesmo acontecerá com seus filhos. Bem, e depois? Retorquiu-lhe a outra. Não nego que o nosso trabalho seja rude e grosseiro, mas pelo menos é seguro. E não precisamos de nos curvar diante de ninguém. Vocês, na cidade, vivem rodeados de tentações. Hoje tudo corre bem, mas amanhã o diabo pode tentar o teu marido com a bebida, o jogo ou as mulheres. E lá se vai tudo. Bem sabes o que é que sucede muitas vezes. Parron, o dono da casa, estava deitado à lareira e escutava a conversa das mulheres. É realmente assim, pensava ele. Os lavradores ocupados desde meninos no cultivo da terra não têm tempo para pensar em tolices. Só o que nos consome é não termos terra bastante. Se tivesse toda a terra que quero, nem o diabo seria capaz de meter-me medo. As mulheres, depois de tomarem o chá, tagarelaram ainda um bocado sobre vestidos, depois arrumaram a louça e foram dormir. O diabo, sentado num desvão da lareira, escutou toda a conversa e ficara muito contente quando o camponês, ao ouvir a fala de sua mulher, gabara-se ao dizer que, se tivesse terra à vontade, não temeria o diabo. Muito bem, pensou ele, vamos lutar um contra o outro. Dou-te toda a terra que quiseres, e há de ser por essa terra que hei de te apanhar. Perto da aldeia vivia uma senhora, pequena proprietária que possuía um terreno de cerca de 120 hectares. Mantinha sempre excelentes relações com os camponeses, até o dia em que tomou como feitor um antigo soldado que se pôs a multar toda a gente. Por mais cuidadoso que fosse Parron,
Ora um cavalo lhe fugia para os campos de aveia da senhora, ora uma vaca ia aos jardins, ora as vitelas andavam pelos prados e o soldado estava pronto para multá-lo. Parrom pagava, resmungava e, irritado, tratava mal a família. No verão todo, o camponês teve conflitos com o soldado e só no inverno voltou a se alegrar, pois o gado tinha de ir para o estábulo. Lá dava-lhe a ração de má vontade, mas ao menos estava livre de sustos. Durante o inverno, a senhora decidiu vender suas terras e o estalajadeiro se preparava para comprá-la. Toda a aldeia ficou alarmada. Bem, pensavam os camponeses, se o estalajadeiro comprar as terras, as multas serão maiores ainda. O caso é sério. Foram então, em nome da comuna, pedir à senhora que não vendesse as terras ao estalajadeiro, porque estavam dispostos a pagar-lhe melhor. A senhora concordou e os camponeses reuniram-se para que o campo fosse comprado por todos e cultivado por todos. Houve 2 assembleias, mas o diabo semeava a discórdia e não conseguiam chegar a nenhuma combinação. Assim, cada um compraria a terra que pudesse com o consentimento da senhora. Parrom ouviu dizer que um vizinho ia comprar 20 hectares e que a proprietária receberia metade em dinheiro e esperaria 1 ano pela outra metade. Sentiu inveja e pensou: ora, vejam isto, vão comprar toda a terra e eu não apanho nenhuma. Falou depois para sua mulher: toda a gente está a comprar terras. Vamos nós comprar também uns 10 hectares. A vida assim é impossível. O feitor nos mata com essas multas. A mulher concordou e consideraram sobre a maneira de realizar o seu desejo. Tinham uns 100 rublos de parte, venderam um potro e metade das abelhas, meteram um filho a jornaleiro, recebendo a soldada adiantada, e pediram emprestado a um cunhado o que faltava para perfazer metade da quantia necessária. Feito isto, escolheu Parrom um campo de uns 15 hectares com um pouco de bosque e foi ter com a senhora para tratarem do negócio. Chegaram a um acordo e o camponês pagou adiantada uma certa quantia. Depois, foram à cidade e assinaram a escritura em que ficava estabelecido que ele deveria pagar metade da quantia e entregar o resto dentro de 2 anos. Agora, Parrom tinha terra própria. Pediu sementes emprestadas e semeou-as na terra que comprara. Como a colheita foi boa, pôde dentro de 1 ano pagar ao cunhado e à senhora. Tornou-se assim proprietário lavrando e semeando, fazendo feno, abatendo as árvores, alimentando o gado nos pastos, tudo em sua própria terra. Sentia-se cheio de contentamento quando ia lavrar, ou olhava para os trigais ou para os prados. A erva que ali crescia e as flores que ali desabrochavam pareciam-lhe diferentes de todas as outras. A princípio, parecera-lhe que sua terra era igual a qualquer outra. Agora, porém, via-a totalmente diversa. O contentamento de Parrom teria sido completo se os vizinhos não lhe atravessassem as searas e os prados. Falou-lhes muito delicadamente, mas os homens continuaram. Umas vezes eram os pastores da comuna que deixavam ir as vacas para suas pastagens. Outras vezes, os cavalos que se soltavam à noite e lhe iam para as searas. Parrom enxotava-os, perdoava aos donos e durante muito tempo não fez queixa de ninguém. Por fim, perdeu a paciência e queixou-se ao tribunal. Bem sabia que era a falta de terra dos camponeses e não qualquer má intenção que os fazia proceder daquele modo, mas pensava: se não tomo cuidado, dão-me cabo de tudo. Tenho que lhes dar uma lição. Foi o que fez. Deu-lhes uma lição. Depois, uma segunda, e 2 ou 3 camponeses foram multados. Ao fim de certo tempo, os vizinhos tinham-lhe raiva e era de propósito que lhe metiam o gado pelas terras.
Houve mesmo um que uma noite lhe cortou 5 limoeiros para lhes tirar a casca. Parrom passou pelo bosque e viu umas coisas brancas. Aproximou-se e deu com os troncos sem casca estendidos no chão. Quase ao lado estavam os troncos. Furioso pensou: já bastaria para mal que este patife tivesse cortado uma árvore aqui e além, mas foi logo uma fila inteira. Ah, se o apanho! Pôs-se a ver quem poderia ter sido o malfeitor. Finalmente disse consigo: deve ter sido o Simão. Ninguém mais ia fazer uma coisa destas. Deu uma volta pelas propriedades de Simão, mas nada viu e só arranjou a zangar-se com o vizinho. Tinha, no entanto, a certeza de que era ele e apresentou queixa. O outro foi chamado, julgado e absolvido, porque não havia provas. Parrom ficou ainda mais furioso e voltou-se contra os juízes. A gatunagem unta-vos as mãos. Se aqui houvesse vergonha, os ladrões não iam em paz, disse Parrom. A irritação com os juízes e com os vizinhos trouxeram como resultado ameaças de lhe queimarem a casa. Parrom tinha mais terra do que dantes, mas vivia muito pior. E foi por esta altura que se levantou o rumor de que muita gente ia sair da terra. Parrom pensou: por mim, não tenho que me mexer, mas se os outros se fossem embora, haveria mais terra para nós. Havia de comprá-la e de arredondar a minha propriedadezinha. Então é que iria viver com fartura. Assim, ainda estou muito apertado. Estava um dia Parrom sentado em casa quando calhou de entrar um camponês que ia de viagem. Deu-lhe licença para passar ali a noite, e à ceia puseram-se de conversa. Parrom perguntou-lhe de onde vinha, e o forasteiro respondeu que além do Volga, onde tinha estado a trabalhar. Depois, disse o homem que havia muita gente que se estava a fixar por aqueles lados, mesmo lavradores da sua aldeia. Tinham entrado na comuna e obtinham 75 hectares. A terra era tão boa que o centeio crescia à altura de um cavalo e era tão basto que com meia dúzia de foiçadas se fazia um feixe. Havia um camponês que tinha chegado de mãos a abanar e possuía agora 6 cavalos e 2 vacas. O peito de Parrom inflamava-se de cobiça. Para que hei de continuar neste buraco, se noutra parte se pode viver tão bem? Vou vender tudo e com o dinheiro vou começar a vida de novo. Aqui há muita gente e muitas dificuldades, mas primeiro vou eu mesmo saber as coisas ao certo. No começo do verão, preparou-se e partiu. Desceu o Volga de vapor até Samara. Depois, andou a pé 90 léguas. Por fim chegou. Era exatamente o que o forasteiro tinha dito. Os camponeses tinham imensa terra. Cada homem possuía uns 75 hectares que a comuna lhe dera, e se tivesse dinheiro, podia comprar as terras que quisesse a 3 rublos o hectare. Informado de tudo o que queria saber, Parrom retornou para casa no outono e começou a vender o que lhe pertencia. Vendeu a terra com lucro, vendeu a casa e o gado, saiu da comuna, esperou pela primavera e foi com a família para os novos campos. Logo que chegaram à nova residência, Parrom pediu que o admitissem na comuna de uma grande aldeia. Tratou com os dirigentes e deram-lhe os documentos necessários. Depois, concederam-lhe 5 talhões de terra para ele e para o filho. Isto é 375 hectares em campos diferentes, além do direito aos pastos comuns. Parrom construiu as casas que necessitava e comprou gado. Só de terra da comuna tinha ele 3 vezes mais do que antigamente, e toda ela era excelente para trigo. Estava incomparavelmente melhor, com terra de cultivo e de pastagem, e podia ter as cabeças de gado que quisesse. A princípio, enquanto durou o trabalho de se estabelecer, tudo satisfazia Parrom, mas quando se habituou, passou a pensar que ainda não tinha bastante terra.
No primeiro ano, semeou trigo na terra da comuna e obteve boa colheita. Queria continuar a semear trigo, mas a terra não chegava e a que já tinha não servia, porque naquela região era costume semear o trigo em terra virgem durante 1 ou 2 anos, depois deixar o campo de pouso até se cobrir de novo de ervas de prado. Havia muitos que desejavam estas terras, e não havia o suficiente para todos, o que provocava conflitos. Os mais ricos queriam-nas para semear trigo, e os que eram pobres para alugá-las a negociantes, de modo a terem dinheiro para pagar os impostos. Parrom queria semear mais trigo e tomou uma terra de renda por 1 ano. Semeou muito. Teve boa colheita, mas a terra era longe da aldeia e o trigo tinha de ir de carro umas 3 léguas. Certo tempo depois, notou Parrom que alguns camponeses viviam em propriedades não comunais e enriqueciam. Pensou consigo: se eu pudesse comprar terra livre e arranjar casa, então é que as coisas me haviam de correr bem. A questão de comprar terra livre preocupava-o sempre, mas continuou durante 3 anos a arrendar campos e a cultivar trigo. Os anos foram bons, as colheitas excelentes. Podia ter continuado a viver assim, mas sentia-se cansado de ter sempre que arrendar terras de outros e ainda por cima disputando-as. Mal aparecia uma terra boa, todos os camponeses se precipitavam para a tomarem, de modo que ou se andava ligeiro ou se ficava sem nada. Ao 3º ano, aconteceu que ele e um negociante arrendaram juntos a uns camponeses uma pastagem. Já a tinham cultivado quando se levantou qualquer disputa. Os camponeses foram para o tribunal e todo o trabalho se perdeu. Se fosse minha terra, pensou Parrom, eu já era independente e não me via metido nessas maçadas. E começou a procurar a terra de compra. Encontrou um camponês que tinha adquirido uns 500 hectares, mas por causa de dificuldades queria vendê-los barato. Parrom regateou com um homem e assentaram por fim num preço de 1.500 rublos, metade a pronto, a outra metade para depois. Tinham arrumado o negócio quando apareceu na casa de Parrom um comerciante que queria forragem para os cavalos. Tomaram chá. Enquanto conversavam, o comerciante disse que voltava da terra dos Baquires, que era muito longe e onde tinha comprado 5.000 hectares de terra por 1.000 rublos. Parrom fez-lhe mais perguntas e o negociante respondeu: basta fazermos-nos amigos dos chefes. Dei-lhe coisa de 100 rublos de vestidos de seda e de tapetes, além de uma caixa de chá. E mandei distribuir vinho por quem o quisesse, e arranjei a terra a 5 kopecks o hectare. Nota do tradutor: o kopek é a 100ª parte do rublo. E mostrando a Parrom as escrituras, acrescentou: a terra é perto de um rio, e toda ela é virgem. Parrom continuou a interrogá-lo e o homem respondeu: há por lá mais terra do que aquela que se poderia percorrer num ano de marcha, e toda ela pertence aos Baquires. São como cordeirinhos, e arranja-se a terra que se quer quase de graça. Bem, pensou Parrom, para que hei eu de com meus 1.000 rublos arranjar só os 500 hectares e ainda por cima arranjar uma dívida? Lá, compro 10 vezes mais terra e pelo mesmo dinheiro. Perguntou Parrom como havia de ir lá, e logo que o negociante o deixou, preparou-se para empreender a viagem. A mulher ficou a tomar conta da casa e ele partiu com o criado. Pararam numa cidade e compraram uma caixa de chá, vinho e outros presentes conforme o conselho do negociante. Foram andando sempre até que, já percorridas mais de 90 léguas, chegaram ao lugar em que os Baquires tinham levantado as suas tendas. Era exatamente como o homem tinha dito. Viviam nas estepes, perto de um rio, em tendas de feltro. Não lavravam a terra, nem comiam pão.
O gado e os cavalos andavam em rebanhos pelos pastos da estepe. Os potros estavam peados atrás das tendas e 2 vezes por dia lhes levavam as éguas. Ordenhavam-nas e do leite as mulheres preparavam o cumes e faziam queijo. Nota do tradutor: cumes, leite fermentado. Quanto aos homens, passavam o seu tempo a beber cumes e chá, a comer carneiro e a tocar gaitas de foles. Eram gorduchos e simpáticos, e durante todo o verão nem pensavam em trabalhar. Eram de todo ignorantes, não sabiam falar russo, mas eram de boa qualidade. Mal viram Parrom, saíram das tendas e juntaram-se à volta do visitante. Apareceu um intérprete e Parrom disse-lhes que tinha vindo à procura de terra. Os baquires, segundo parecia, ficaram muito contentes. Levaram Parrom para uma das suas melhores tendas. Lá, fizeram ele se sentar numas almofadas de pernas postas num tapete, sentando-se eles também à volta. Deram-lhe chá e cumes, mataram um carneiro para a refeição. Parrom tirou os presentes do carro, distribuiu-os pelos baquires e dividiu também o chá. Os baquires ficaram encantados. Conversaram muito uns com os outros e depois disseram ao intérprete que traduzisse. O que eles estão a dizer é que gostaram de ti e que é nosso costume fazermos tudo o que podemos para agradar aos hóspedes e lhes pagar os presentes. Tu deste presentes. Tens que dizer agora o que te agrada mais de tudo o que possuímos, para que te entreguemos. O que me agrada mais, respondeu Parrom, é a vossa terra. A nossa está cheia de gente e os campos já não dão. Vocês têm muita e boa. Nunca vi coisa assim. O intérprete traduziu. Os baquires falaram um bocado sem que Parrom compreendesse o que diziam. Mas percebeu que estavam muito divertidos e viu que gritavam e riam. Depois, calaram-se e olharam para Parrom enquanto o intérprete dizia. O que eles me mandam dizer é que em troca dos teus presentes te darão a terra que quiseres. É só apontá-la a dedo. Os baquires puseram-se outra vez a falar e discutiram. Parrom perguntou o motivo da discussão e o intérprete respondeu que uns eram de opinião que não deviam resolver nada na ausência do chefe e outros que não havia necessidade de esperarem que ele voltasse. Enquanto os baquires discutiam, entrou um homem com um barrete de pele de raposa. Todos se levantaram em silêncio e o intérprete disse: é o chefe. Parrom foi logo buscar o melhor vestuário e 5 libras de chá e ofereceu tudo ao chefe. O chefe aceitou. Sentou-se no lugar de honra e os baquires começaram a contar-lhe qualquer coisa. O chefe escutou, depois fez um sinal com a cabeça para que se calassem e, dirigindo-se a Parrom, disse em russo: está bem, escolhe a terra que queres, há bastante por aí. A que eu quiser? Pensou Parrom. Como isso é possível? Tenho que fazer uma escritura para que não voltem atrás com a palavra. Depois disse alto: muito obrigado pelas suas boas palavras. Os senhores têm muita terra e eu só quero uma parte, mas que seja bem minha. Podiam talvez medi-la e entregá-la. Os senhores que são bons, dão-me, mas vossos filhos poderiam querer tirar-me. Tens razão, disse o chefe. Vamos doar-te a terra. Soube que esteve cá um negociante, continuou Parrom, e que os senhores lhe deram umas terras com uns papéis assinados. Era assim que eu gostaria. O chefe compreendeu. Bem, isso é fácil. Temos aí um escrivão e podemos ir à cidade para ficar tudo em ordem. E o preço? Perguntou Parrom. Nosso preço é sempre o mesmo, 1000 rublos por dia. Por dia? Que medida é essa? Quantos hectares? Não sabemos. Vendemos a terra a dia. Fica a pertencer-te toda a terra que puderes dar a volta a pé num dia.
São 1000 rublos por dia. Parrom ficou surpreendido. Mas num dia pode-se andar muito. O chefe riu-se. Pois será toda tua, com uma condição. Se não voltares no mesmo dia ao ponto donde partiste, perdes o dinheiro. Mas como hei de marcar o caminho? Vamos ao sítio que te agradar e ali ficamos. Tu começas a andar com uma pá. Onde achares necessário, fazes um sinal. A cada volta, cavas um buraco e empilhas os torrões. Depois, nós vamos com um arado de buraco a buraco. Podes dar a volta que quiseres, mas antes do sol posto, tens que voltar. Toda a terra que rodeares será tua. Parrom ficou contentíssimo e decidiu-se partir na manhã seguinte. Falaram ainda um bocado, depois beberam mais cumes, comeram mais carneiro, tomaram mais chá. Em seguida, com o cair da noite, deram a Parrom uma cama de penas e os baquires dispersaram-se depois de terem combinado reunir-se ao romper da madrugada e cavalgar antes que o sol nascesse. Parrom estava deitado, mas não podia dormir. Não parava de pensar na terra. Que bom bocado vou marcar, pensava ele. Faço bem 10 léguas por dia. Os dias são compridos e dentro de 10 léguas, quanta terra! Vendo a pior ou arrendo-a a camponeses e faço uma propriedade na melhor. Compro 2 juntas e arranjo 2 jornaleiros. Ponho aí 60 hectares a campo, o resto a pastagens. Ficou acordado toda a noite e só dormitou pela madrugada. Mal fechava os olhos, teve um sonho. Sonhou que estava deitado na tenda e que ouvia fora uma espécie de cacarejo. Pôs-se a pensar o que seria e resolveu sair. Viu então o chefe dos baquires a rir-se como um doido de mãos na barriga. Parrom aproximou-se e perguntou: "De que se está a rir?" Mas viu que já não era o chefe, era o negociante que tinha ido à sua casa e lhe falara da terra. Ia Parrom a perguntar-lhe: "Está aqui há muito?" Quando viu que já não era o negociante, era o camponês que regressara do Volga. Nem era o camponês, era o próprio diabo, com cascos e cornos, sentado a cacarejar. Diante dele estava um homem descalço, deitado no chão, só com umas calças e uma camisa. E Parrom sonhou que olhava mais atentamente, para ver que homem era aquele ali deitado, e via que estava morto e que era ele próprio. Acordou cheio de horror. Que coisas a gente vai sonhar, pensou ele. Olhou em volta e viu pela abertura da tenda que a manhã rompia. É tempo de ir-los acordar. Já devíamos estar de abalada. Levantou-se, acordou o criado, que estava a dormir no carro, e mandou-o aparelhar. Depois foi chamar os baquires. Vamos para a estepe medir a terra. Os baquires levantaram-se, juntaram-se e o chefe apareceu também. Depois beberam cumes e ofereceram chá a Parrom, mas ele não quis esperar mais. Se querem ir, vamos, já é tempo. Os baquires aprontaram-se e partiram. Uns iam a cavalo, outros de carro. Parrom ia no seu carrinho com o criado e uma pá. Quando chegaram à estepe, já se via no céu o rosado da aurora. Subiram a um monte a que os baquires chamavam Shikhan, e apeando-se dos carros e dos cavalos, juntaram-se num sítio. O chefe veio ter com Parrom e, estendendo o braço para a planície, falou: "Olha para isto. Tudo o que vês é nosso. Poderás ficar com o que quiseres." Os olhos de Parrom rebrilharam. Era tudo terra virgem, plana como a palma da mão, negra como semente de papoula, e as diferentes espécies de erva cresciam à altura do peito. O chefe tirou o barrete de pele de raposa, colocou-o no chão e disse:
O sinal é este: partes daqui e voltas aqui. É tua toda a terra a que deres a volta. Parrom puxou o dinheiro e colocou-o no barrete. Depois, tirou o casaco e ficou em colete. Desapertou o cinto e ajustou-o logo abaixo do estômago. Pôs um saquinho de pão ao peito, prendeu um cantil de água ao cinto, puxou os canos das botas, pediu a pá ao criado e ficou pronto a largar. Considerou por alguns momentos sobre o caminho que havia de tomar, mas era uma tentação por toda parte. Não faz mal, concluiu. Vou para o nascente. Voltou-se para leste, espreguiçou-se e esperou que o sol aparecesse acima do horizonte. Não há tempo a perder, disse ele. É melhor ir já pela fresquinha. Mal apareceu o primeiro raio de sol, desceu Parrom a colina, de pá ao ombro. Nem ia devagar, nem depressa. Ao fim de 1 quilômetro parou. Fez um buraco e pôs os torrões uns sobre os outros, depois continuou. E como ia aquecendo, apressou o passo. Ao fim de um certo tempo, fez outra cova. Parrom olhou para trás. A colina estava distintamente iluminada pelo sol. E viam-se os baquires e os aros cintilantes das rodas. Parrom calculou que teria andado 1 légua. Como o calor apertava, tirou o colete, pô-lo ao ombro e continuou a caminhar. Estava quente a valer. Olhou para o sol e viu que eram horas de pensar no almoço. A primeira tirada está feita, mas posso ainda fazer mais 3, porque é cedo para voltar. O que tenho é de tirar as botas. Sentou-se, descalçou as botas, pendurou-as ao cinto e continuou. Agora andava à vontade. Mais 1 léguazinha, pensou ele. Depois, volto para a esquerda. Este bocado é tão bom que era uma pena perdê-lo. Quanto mais se anda, melhor a terra parece. Avançou à direita durante algum tempo e, quando olhou à volta, viu que a colina mal se enxergava e que os baquires pareciam formiguinhas e havia qualquer coisa que brilhava. Já andei bastante para este lado, pensou Parrom. É tempo de voltar e já estou a suar e com sede. Parou, cavou um grande buraco e amontoou os torrões. Depois desatou o cantil, sorveu um gole e voltou-se à esquerda. Foi andando, andando sempre. A erva era alta, o sol quentíssimo. Começou a sentir-se cansado. Olhou para o sol e viu que era meio-dia. Bem, vou descansar um bocado. Sentou-se, comeu um naco de pão, bebeu uma pinga de água, mas não se deitou. Com medo de adormecer, depois de estar sentado uns momentos, levantou-se e continuou. A princípio, andava bem. A comida tinha lhe dado forças, mas o calor aumentava. Sentia sono. Apesar de tudo, continuava e repetia consigo: um dia de dor, uma vida de amor. Andou muito tempo na mesma direção e estava para rodar à esquerda quando viu um sítio úmido. Ah, era uma pena deixar isto. O linho deve se dar bem aqui. Deu uma volta, cavou um buraco e olhou para a colina. Com o calor, o ar tremia e a colina tremia também, mal se vendo os baquires. Os outros lados ficaram muito grandes. Tenho que fazer este mais curto. E pôs-se a andar mais depressa. Olhou para o sol, estava quase a meio caminho do horizonte e não tinha ainda andado 3 quilômetros do lado novo. E ainda lhe faltavam 3 léguas para a colina. Bem, pensou ele, não me fica a terra quadrada, mas tenho que ir à direito. Podia ir longe demais e assim já tenho terra bastante. Abriu um buraco a toda pressa e partiu em direção à colina. Ia sempre à direito, mas caminhava com dificuldade. Estava tonto de calor. Tinha os pés cortados e moídos e as pernas a fraquejarem. Estava ansioso por descansar,
mas era impossível fazê-lo se queria chegar antes do sol posto. O sol não espera por ninguém e cada vez ia mais baixo. Justos céus, oxalá não tenha querido demais. E se chegou tarde? Olhou para a colina e para o sol. Parrom estava ainda longe do seu objetivo e o sol perto do horizonte. Continuou a andar. Era custoso a valer, mas cada vez andava mais depressa. Estugou o passo, mas estava longe ainda. Começou a correr. Atirou fora o casaco, as botas, o cantil e o barrete e ficou só com a pá, a que se apoiava de quando em quando. Santo Deus! Abarquei demais e perdi tudo. Já não chego antes de o sol se pôr. O medo cortava-lhe a respiração. Parrom continuava a correr, mas a transpiração colava-lhe ao corpo as calças e a camisa. Tinha a boca seca e o peito arquejava como um fole de ferreiro. O coração batia que nem um martelo e as pernas quase nem pareciam dele. Parrom sentia-se aterrorizado à ideia de morrer de fadiga. Apesar do medo da morte, não podia parar. Se depois de ter corrido tudo isso parasse agora, chamavam-me de doido. E corria mais e já estava mais próximo e já ouvia os baquires a gritar. Os gritos mais lhe faziam pulsar o coração. Reuniu as últimas forças e deu mais uma carreira. O sol já estava perto do horizonte e, envolvido na névoa, parecia enorme e vermelho como sangue. Ia-se a pôr o sol. Estava já muito baixo, mas ele também estava perto da meta. Podia ver os baquires na colina a agitarem os braços para que se apressasse. Podia ver o barrete no chão com o dinheiro em cima e o chefe sentado de mãos nas ilhargas. Parrom lembrou-se do sonho. Tenho terra bastante, mas permitirá Deus que eu viva nela? Perdi a vida. Já não chego àquele lugar. Parrom olhou para o sol que já tinha atingido o horizonte. Um lado já tinha desaparecido. Com a força que lhe restava, atirou-se para a frente com o corpo tão inclinado que as pernas mal podiam conservar o equilíbrio. Ao chegar à colina, tudo escureceu. O sol pusera-se. Deu um grito, tudo em vão, e ia parar, quando ouviu os brados dos baquires e se lembrou que eles ainda viam o sol, lá de cima do outeiro. Tomou um hausto de ar e trepou pela colina. Ainda havia luz. No cimo lá estava o barrete e o chefe a rir-se de mãos na barriga. Outra vez, Parrom lembrou o sonho. Soltou um grito, as pernas falharam-lhe e foi com as mãos que agarrou o barrete. Grande homem, gritou o chefe. Veja a terra que ele ganhou. O criado de Parrom veio a correr e tentou levantá-lo, mas viu que o sangue lhe corria da boca. Parrom morrera. Os baquires davam estalos com a língua para mostrar a pena que sentiam. O criado pegou na pá, fez uma cova em que coubesse Parrom e meteu-o dentro. 7 palmos de terra. Não precisava de nada mais.